Agora, Melhor de Você, com Carolina Fernanda. Hoje, no Melhor de Você Entrevista, nós vamos conversar com a Caroline Salazar, jornalista, idealizadora do blog premiado A Endometriose e Eu, palestrante, principal ativista da causa no Brasil e capitã brasileira da Marcha Mundial pela Conscientização da Endometriose, a Endomarcha. Olá, Caroline, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o meu convite e participar dessa entrevista. É uma honra receber você. Tudo bem? Oi, Carolina, quase xará, né? Exatamente. Tudo ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez falar sobre endometriose e para poder informar seus ouvintes. Obrigada pela participação e eu queria saber, logo de cara, quais foram os sintomas que levaram você a começar o processo de investigação para o diagnóstico da endometriose. Eu sempre tive muitas dores, né, durante o período menstrual. Desde a minha primeira menstruação eu tinha, assim, cólicas terríveis que me incapacitavam de estudar, faltar escola, né. Com o tempo isso também atrapalhou a minha vida profissional. E eu tinha muita dor. Aí eu tinha as cólicas, que eram no começo no período menstrual, e com o tempo elas tornaram-se progressivas. Então elas foram aumentando e eu tinha dor todos os dias. Chegou um momento que eu tinha dor 24 horas por dia, 7 dias da semana. Mas eu tinha algumas dores, alguns sintomas também que era mais propício no período menstrual, como inchaço abdominal, parecia que eu estava grávida, né, com barrigão, que eu tinha que desabotoar a calça, e depois fiquei um tempo sem usar calça jeans durante anos e anos, só usava legging, dor na lombar, dor nas pernas, eu tinha muita diarreia no período menstrual, né, então eu achava que era normal, porque sempre foi assim, e não é. E também, fora do período, eu tinha prisão de ventre. Uhum. Mas o sintoma que realmente Só que eu ia ao médico e eles falavam que era tudo normal. Agora, o sintoma que me fez realmente perceber que tinha alguma coisa errada com o meu corpo foi a dor durante a relação sexual, né? Que é a dispareunia. Uhum. E aí que eu vi que realmente, assim, de um dia pro outro, né? Com o tempo, foi começando com uma ardência, mas com o tempo eu já não conseguia mais manter a relação, né? Porque era muita dor. Sim, Carol. E nós sabemos que o diagnóstico para detectar a doença muitas vezes é muito demorado. Eu queria saber quantos médicos você teve que consultar e quais foram os exames que você realizou para saber que você tinha endometriose. Olha, eu não passei assim, eu já recebi e-mail de leitora, tinha passado em 10, 15 médicos, eu não passei em tantos. Eu tinha meu ginecologista, que era tudo muito normal, ainda falava que meu útero era bom, né, que era jovem, que tava tudo normal. Mas depois que eu tive o diagnóstico, eu fui num outro médico, né, num ginecologista, e ele disse, mesmo com o meu exame apontando, ele disse que eu não tinha nada, porque eu tinha dor todos os dias, né? Eu falei, tenho dor todos os dias. Ele falou, então você não tem endometriose, porque a endometriose é só dor durante o período menstrual, né? E quem descobriu minha endometriose foi meu proctologista, né? Que até é um médico de família, que eu já percebi que eu tinha alguma coisa. Eu ia lá e não achava nada. Pra ele pedia todos os exames e não dava nada. Aí quando eu suspeitei que eu estava com endometriose, aí eu liguei pra ele, peguei um exame específico e apontou. E levei nesse ginecologista que falou que eu não tinha endometriose. Aí voltei pro meu primeiro, que começou a me tratar com anticoncepcional contínuo, né? Só que ao invés da minha dor melhorar, ela piorou. E aí depois eu fui pro ambulatório público, aí eu entrei em menopausa, né? Foi horrível isso, então assim, até hoje, mesmo 8 anos depois, eu ainda tenho um outro sintoma, principalmente o calorão, né? Da menopausa, né? Esse tratamento foi péssimo. E eu fui induzida à menopausa induzida. E aí eu fiz esse exame específico, né? Que foi uma ressonância específica para endometriose, né? Com preparo para endometriose, que é com gel anal, vaginal, com contraste. Tem também o ultrassom específico para endometriose, o ultrassom abdominal, transvaginal, pélvico, nenhum dá nada, tem que ter o preparo. E mesmo assim, esse outro médico falou que eu não tinha nada. Mas foi esses exames que eu realizei, que eu vi que tinha endometriose e comecei o tratamento. Correto, Carol. Aproveitando que no começo você falou das leitoras que te mandaram e-mails falando que passaram com 9 médicos, que foi o meu caso. Eu passei com 8 médicos até descobrir. E eu queria saber como foi o processo de criação do blog Endometriose e Eu. A partir do diagnóstico ou foi durante a pesquisa? Eu trabalhava, né, na área de celebridades. Eu estava num site, estava bem debilitada com a minha dispareunia, que já estava de profundidade. Então eu tinha dor não só durante a relação, mas depois também, né?
que é dispareunia tardia, então ela estava já quase no vaginismo, estava com o assoalho pélvico todo cheio de nódulos de tensão. As fisioterapeutas, e era dezembro, eles iam fechar o ambulatório para férias, e no ano seguinte ia entrar novos residentes, né, que é um ambulatório de universidade. E elas resolveram me dar que eu precisava de mais alguns tratamentos, umas 2, 3 sessões para poder encerrar essa primeira sessão, para depois eu iniciar com as outras físicos que iriam entrar. E pedi para minha editora na época que eu precisava de 1 hora por toda quarta-feira, 1 hora na semana, no dia, para poder fazer o tratamento. E assim, ela enrolou. Quando foi me dar a resposta, ela me mandou embora, né? Então, eu já não estava bem, porque eu vivia com dor crônica, né? Uma dor incompreendida por todo mundo que me cercava. E eu realmente comecei a entrar num estado depressivo, né? Porque, assim, você pensa que você não serve para mais nada, né? As pessoas não acreditam que você tem alguma coisa, que você tem uma doença. Aí você descobre que tem, é até um alívio, você fica feliz, que você fala, nossa, descobri o que eu tenho, obrigada, não tô louca, né? Não sou louca. E depois você descobre que é uma doença séria, né? Uma doença grave. Eu nunca cheguei a pesquisar, ao contrário das pessoas, endometriose no Google, né? Foi tudo por intuição, assim. E motivadas por pessoas próximas, né? Que compreendiam, mas que também... que falava que eu escrevia bem, que eu podia escrever um blog, né? E com o tempo eu fui aceitando e super despretensiosamente eu montei o blog, assim, nunca imaginei que seria o que, né, iria virar o que é hoje, uma referência mundial no assunto. E fui escrevendo meu tratamento, um blog, né, um diário virtual, aqueles diários antigos da minha adolescência, né? Porque eu sou da época dos diários, enfim, papel de carta, aquelas pastas de papel de carta de diário. E eu comecei a escrever e foram chegando as leitoras. E eu nunca imaginei, com as histórias até muito piores do que a minha. Hoje nós estamos conversando com Caroline Salazar sobre endometriose e já nós estamos de volta. Estamos de volta com a coluna Melhor de Você e hoje nós estamos conversando com Caroline Salazar. Agora, Melhor de Você, com Carolina Fernanda. Eu sei que você e seu blog foi acalento para várias mulheres que estavam sofrendo com o diagnóstico de endometriose, até porque eu fui uma delas. Em qual momento você percebeu a sua importância na luta das endomulheres? Aí, quando eu falava meu tratamento em 2012, após a minha segunda cirurgia, em junho, eu fiquei boa, fiquei curada, eu não tenho mais endometriose, né? Fiz a cirurgia correta. E eu comecei, já tinha coluna História das Leitoras, já tinha coluna de perguntas e respostas né, com a palavra especialista, que tirava dúvidas das leitoras. Já traduzia textos internacionais, né, geralmente do inglês ou em espanhol, para poder informar sobre pesquisas, enfim, o que estava acontecendo no mundo. E eu comecei a criar colunas. Né? Até voltei a trabalhar na minha área depois, né, de celebridades. Mas, assim, não fiquei muito tempo, não. Até em 2011 eu saí da última revista, fui para uma assessoria de moda, continuei trabalhando no blog, trabalhava à tarde, trabalhava na madrugada no blog. Aí dormia 3, 4 horas da manhã, acordava às 8h30 e trabalhar. Até 2014, né? Quando eu transformei o blog num trabalho mesmo. E um pouco antes, né? Eu já tinha, assim, percebido essa importância, que eu recebo muito e-mail. Hoje eu não consigo mais responder, que eu tenho quase 2.000 e-mails para responder. Mas eu sempre respondia todos os e-mails quando dava, as mensagens e tudo. E as pessoas falam justamente isso, né? Que é agradecer, que é o que eu mais recebo diariamente. Eu leio praticamente todos os e-mails, só não consigo responder porque e-mail não dá pra ter uma resposta pronta, né? Cada caso é um caso, cada e-mail é personalizado. Mas de agradecerem, todo mundo reza muito por mim, agradeçam, né? Agradecem pela oportunidade que eu tive de criar. Acho que foi algo divino mesmo, assim, sabe? Realmente, porque não é fácil. Muitas vezes a gente é incompreendida, né? Porque ninguém entende a dor, né? O blog, ele é fruto, assim, eu falo, né? De muito carinho e amor. Que mesmo no meu sofrimento, né? Eu passava isso para as pessoas, né? Dessa compreensão. E elas falam, você consegue traduzir aquilo que o médico não consegue falar, né? Então, eu agradeço a Deus, porque ele, na nossa comunicação, até você mesmo, que não era dessa área, a oportunidade que ele nos deu de dar esse dom da comunicação, de passar a palavra, de traduzir algo científico numa coisa fácil de ser entendida, né? Então, mas é isso, eu sou, assim, super feliz. Isso é muito bom.
quais são os desafios que as portadoras da doença vivenciam durante a descoberta da doença e durante o tratamento? Acho que incompreensão, né? Incompreensão da sociedade, principalmente da família, dos amigos, porque a endometriose ela é uma doença que você não vê por fora. Então, assim, por fora você está ótima, está linda, está maquiada, mas ninguém vê a dor que você está por dentro, né? Então, outro dia eu fui visitar uma leitora, até que está ajudando na Endomarcha de Brasília, e pelo semblante dela eu lembrei do meu de X anos atrás, né? Porque ela estava assim, pálida. Ela não conseguiu me encontrar, eu tive que encontrá-la, né? Então ela estava pálida, aquela cara triste. E você fica assim, mesmo quando você está maquiada, vem aquela dor, não tem como você ficar bem, né? É uma dor dilacerante, parece que estão te cortando por dentro, te rasgando, sabe? É uma dor horrorosa, sem nenhum momento. Então você começa a ser até uma persona não grata nas rodas de amigos, pra chamar pra sair. Ninguém mais quer te chamar pra sair, ninguém mais quer te chamar pra fazer nada, nem pra almoçar, nem pra cinema, né? E infelizmente esse preconceito e até essa falta de informação, por isso que a gente informa bastante no blog, leva muitas mulheres à depressão. Exatamente. Né? E que depressão é uma doença gravíssima, né? Assim, muito séria, que muitas, né, de depressão vai automaticamente para o suicídio. Então tem um número alto de endomulheres que infelizmente tiram suas próprias vidas por conta dessa incompreensão. Então eu acho que a incompreensão é o maior desafio, né, que a gente tem. E também até mesmo a incompreensão por profissionais de saúde, né? Porque antes da gente surgir no blog, até eu descobri também o Dr. David Verdwine, que é um cientista americano que eu traduzo, eu não sabia que a doença tinha cura, porque até então nunca se falou em cura. Aliás, falam 99% que a doença não tem cura, mas eu tô curada, não tenho mais nada já há 6 anos. Da excisão, a diferença de uma cirurgia de excisão para cauterização, né? Que na excisão é a cirurgia que promove a cura, na cauterização é a cirurgia que deixa a doença lá, então não é retirada. Então queima a superfície da doença, deixa todo o corpo lá, daqui 6 meses, 3 meses ou 1 mês, ou até logo após a cirurgia, ela já continua com dor. Aí a família não acredita, fala, nossa, mas você acabou de operar, pra você ficar bem, então você realmente é uma louca, você é uma hipocondríaca, você gosta de remédio. Então, assim, é complicado, mas eu vejo o ponto incompreensão da sociedade em si, tanto das pessoas quanto até dos profissionais de saúde, como um grande desafio e talvez a principal, como eu posso chamar, o principal obstáculo, né, hoje da endometriose. Baseado na sua experiência, o que você aconselha como tratamento complementar? Yoga, exercício, para melhorar a vida das endomulheres? Olha, manter uma alimentação saudável é super especial, né? E eu até depois que a minha filha nasceu, até para dar um bom exemplo, né? Assim, eu comecei a comer muito legumes, frutas e alface, rúcula, sabe? Diariamente. Antes era de vez em quando, né? Agora diariamente, né? Para poder, enfim, tirar os alimentos que inflamam, né? Que são mais inflamatórios, também é uma boa opção. E atividade física, com certeza, é ótima. Eu, por exemplo, eu faço Pilates não como atividade física, mas como uma terapia complementar. Por conta do meu diagnóstico tardio, de 18 anos, eu tenho muitas dores musculares. Então, assim, eu não tenho endometriose, eu não tenho mais cólica, não tenho nada, aquela dor que não fico mais na cama. Como eu fiquei os últimos 3 anos antes da minha primeira cirurgia na cama. Comecei o blog na cama. Mas eu ainda tenho algumas sequelas. Então, assim, se eu ando muito, ou se eu fico muito tempo em pé, eu tenho dor na lombar, né? Dá uma dorzinha que eu tenho que parar, sentar um pouquinho, esperar, ou alongar. Se eu tenho meu músculo, então às vezes dói, eu já fico tensão porque eu fico no computador o tempo todo, né? Ou com a minha filha de quase 20 quilos no colo. Então eu já tenho a tensão. E aí isso também ajuda a tensionar, né? Assim, a prejudicar. Então eu faço essa reabilitação com pilates, mas a yoga, meditação também, que controla a respiração, né? Eu aprendi que você ficar mais tranquila, assim, controlando a respiração, fazendo até mesmo exercícios respiratórios, né? Claro, sempre com acompanhamento médico, é essencial, te relaxa e isso ajuda a aliviar a dor. O sono também é outra questão, né? Eu quase não durmo até hoje, mas eu lembro das minhas épocas de insônia, quando eu tinha muita dor, né? Mas o sono, quando você dorme pouco, isso também prejudica, te dá mais dor. Hoje nós estamos conversando com Caroline Salazar sobre endometriose e já nós estamos de volta. Estamos de volta com a coluna Melhor de Você e hoje nós estamos conversando com Caroline Salazar. Agora, Melhor de Você, com Carolina Fernanda.
E quando nós falamos do tratamento de endometriose, nós sabemos que o investimento é alto, né, para tratamento particular, e a saúde pública no Brasil hoje não consegue atender a demanda das portadoras da doença. E a Endomarcha, ela visa diminuir a distância do acesso dessas mulheres ao diagnóstico, né, e ao tratamento. Me conta um pouco das dificuldades que você vivenciou durante todo esse tempo à frente dessa luta. Então, aí quando eu comecei a me engajar mesmo, né, aí eu comecei a pedir, a gente começou a pedir no blog, eu e nossos colaboradores, o reconhecimento da doença como social. 8 anos atrás, como eu falei no início da entrevista, eu fiz o meu tratamento todo, até eu encontrar o meu especialista, que na época atendia meu convênio no hospital. Eu nunca gastei nenhum dinheiro com endometriose. Tudo eu fiz pelo SUS, nesse ambulatório dessa universidade. E depois lá eu encontrei o meu especialista, meu médico, que na época, até um tempo atrás, atendia convênio no hospital. Então, eu fiz as minhas 2 cirurgias, eu operei pelo meu convênio, a físio eu fiz pelo SUS e o tratamento anterior também. E o remédio que induziu a menopausa também peguei pelo SUS, que ele é de alto custo, custa, sei lá, 2, 3 mil reais, aquela de dose máxima. Então, começamos a pedir esse reconhecimento para que haja pelo menos ambulatório, era o mínimo que tinha que ter em cada capital. Por quê? Como a minha história, eu falava onde eu ia e tudo, sem nenhum problema, começou a vir muita gente para São Paulo para esse ambulatório, entendeu? Então a demanda realmente ficou grande. Eu soube mais ou menos uns 2 anos atrás que hoje eles não atendem mais diretamente, né, novas mulheres, tem que passar pelo posto. Aí você já viu a via sacra, né? Se nenhum médico especialista às vezes não sabe tratar ou tem dificuldade porque cauteriza quando vai operar, não faz a incisão, não retira tudo, aí acha que retirou, aí fala, não, mas eu retirei. Não, mas não retirou, né? Então, imagina um médico do posto, que era o que realmente tinha que ser educado e ensinado a tratar, né? Ou a medir uma dor pélvica crônica. Ficou acima de 6 numa régua, então ela pode ter endometriose, já encaminha logo para um setor. Isso demora muito. Então, começamos a lutar por políticas públicas, né, efetivas, o reconhecimento da doença como social e políticas públicas. E, claro, o diagnóstico precoce também, né? Então, na Endomarcha, nós espalhamos os 10 mil panfletos, né? O que sobra, os voluntários levam para os seus bairros, escolas, templos religiosos com sintomas. Porque a partir dos sintomas, ou dos principais sintomas, que também cada mulher desenvolve o seu, você pode ter um que eu não tive, entendeu? Mas os principais sintomas, você vai ver se tem ou não a doença. E muita gente pega e fala assim, nossa, eu tenho esse. Nossa, meu Deus, eu tenho esse. Nossa, eu tenho esse, eu tenho tudo. E ficam desesperadas na sua frente, né? Então, por isso que é importante. Então, a gente pede esse reconhecimento da doença e visa também o diagnóstico precoce. A Endomarcha, ela nasceu para conscientizar a população sobre essa doença, que atinge 1 em cada 10 mulheres, né? Somos mais de 7 milhões de brasileiras. Eu até falo em mais de 10 milhões. Porque aí no HIV você vê, né? Tem 1 milhão e pouco, né, de portadores no Brasil, sendo que atinge todos, né, ambos os sexos, mais criança. E de portadoras é tão grave, né? Tão assim, surto, epidemia, que portadoras têm basicamente mais de 10 vezes mais do que o HIV, os portadores de HIV. Para encerrar o nosso papo, eu gostaria que você convidasse os ouvintes para a Endomarcha e falasse um pouco sobre essa marcha que vai acontecer amanhã, no sábado, né? Exatamente, a partir de amanhã, pessoal aqui de São Paulo, às 9 horas da manhã, no vão livre do MASP, ali na Avenida Paulista, né? Na linha Trianon-MASP, na linha 2 verde do metrô. Esperamos todos lá. Mesmo quem não tem a doença também está convidado. Aliás, nosso objetivo é conscientizar até essas pessoas. Eu adoro dar palestra e ver que tem homens na palestra e homens interessados, até porque assim, todo mundo vive com uma mulher. Ou é a mãe, ou é a irmã, ou é tia, sobrinha, enfim, prima, namorada. Esse endometriose, ela não tem uma idade para cometer a mulher. Então, se a mãe do fulano, ela tiver, sei lá, 30 anos, 40, ela pode ter endometriose, né? O ideal, assim, claro, quanto mais velho, a chance da doença estabilizar, ela é maior, né? E por isso que também se dá a cura se você opera a partir de uma certa idade, que é quando tem menos chance de desenvolver foco, né? Por volta dos 30 anos. Segundo pesquisas que até o Dr. Edwine coloca nos textos dele. Então, mas eu convido a todos a participar da Endomarcha. A caminhada está prevista para sair às 10h15 e vai ser pela Avenida Paulista. Nós vamos até a Consolação e da Consolação voltamos para a Praça Oswaldo Cruz, ali no Paraíso, encerrando a Endomarcha, a 5ª edição.
E logo depois também que os Estados Unidos escolhem a data, porque é uma marcha mundial, né, idealizada por um médico americano, que tem mais de 80 países, e no Brasil são 14 cidades. Então é só acessar a coluna no blog, o endometrioseu.com.br, a coluna Endomarcha, e lá tem todas as 14 cidades relacionadas. Eu gostaria de convidar a todos para irem na Endomarcha, porque é uma iniciativa muito nobre e importante para as mulheres do Brasil. E nós chegamos ao final do nosso papo com a Caroline Salazar. Muito obrigada, Caroline, pela sua participação. Seu trabalho é inspirador e eu quero que você continue ajudando milhares de mulheres, como você já tem feito. Eu que agradeço também, espero a sua presença lá, Caroline, e até uma próxima. Né? Numa próxima, ano que vem, a gente fala bem antes para convidar os seus ouvintes. Exatamente. E agora eles já sabem, né, que é sempre no mês de março. Março é o mês mundial de conscientização da doença. E sempre no mês de março, algum sábado do mês de março, geralmente o terceiro ou o quarto, que a gente faz a Endomarcha. Muito obrigada. Ouvintes, hoje nós conversamos com a Caroline Salazar, que trouxe esclarecimentos sobre a vida da mulher com endometriose. Se você perdeu alguma parte da entrevista, é só acessar o site do Melhor de Você e conferir na íntegra. Você ouviu Melhor de Você, com Carolina Fernanda. Quer saber mais? Acesse melhordevocê.com.